boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre ideias importantes para a nossa cidade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a vida dos idosos em Mogi das Cruzes e também no Brasil. Para essa conversa, eu tenho duas convidadas. Vereadora Inês Paz, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, boa noite. Júlia, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a mais esse programa, Mulheres em Pauta. E o tema, de fato, é um tema bastante importante, mas também que a gente sabe que é bastante esquecido. Então, é sempre bom lembrar, porque todo mundo que consegue ter uma longevidade vai passar aí por essa terceira idade. E também a Arineuza Vieira, ela é aposentada, mas foi cuidadora de idosos e é ativista e voluntária. Seja muito bem-vinda. Obrigado, boa noite a todos. Bom, então, para a gente introduzir nesse assunto, eu trouxe alguns dados do Ministério da Saúde que dizem que em 2016 o Brasil tinha a quinta maior população de idosos do mundo e que em 2030 o número de idosos vai ultrapassar o número de crianças de 0 a 14 anos. Então, é um número muito grande, né? E diante desses números, precisa pensar em políticas públicas para isso, certo, vereadora? Com certeza. É interessante a gente lembrar, pelo menos para mim, que já que já sou uma pessoa idosa, e quando a gente era criança, falava-se, a gente ouvia, não só criança, mas depois jovem, adolescente, que a Europa, né, é um país bastante velho, né, a Europa, no sentido do planejamento familiar, da limitação, né, de quantidade de filhos por família, e enfim, então que a Europa é um continente, né, dos países idosos. O que a gente vê agora é o Brasil, como foi dito, realmente a sua porcentagem de população idosa está cada vez mais aumentando. Se por um lado é importante, no sentido de que as pessoas estão tendo essa longevidade, porque tem aí políticas públicas para conseguir chegar até lá, mas o que a gente observa também é que não correspondem às questões das políticas públicas necessárias para que, de fato, a população idosa ela tivesse uma qualidade de vida. Então, acho que esse é o dado importante, está se aumentando cada vez mais, mas o que a gente não vê no dia a dia, e aí não é aqui a cidade de Mogi das Cruzes, é o país como um todo, que nós não temos um investimento na população que a gente, né, o termo correto é terceira idade, não está sendo aplicado. E nós vamos ver que algumas conquistas que tivemos em cima dessa faixa etária da terceira idade, nós perdemos. Então, esse é um debate que nós temos que ver e as pessoas têm que ter consciência que nós queremos viver, mas preciso ter políticas públicas para, de fato, ter uma terceira idade com qualidade. É ótimo saber que estamos envelhecendo, tem saúde para isso, mas não adianta chegar na terceira idade e esquecer da qualidade de vida. Então, queria que a Arineuza falasse um pouquinho da sua experiência, realmente. Como cuidadora de idosos, qual é essa realidade? Então, a realidade do idoso é o abandono, né? Essa é a parte mais delicada que eu acho, é o abandono, principalmente da família e das demais pessoas. Para mim também, como LGBT, eu vejo o abandono do idoso LGBT, então, muito mais grave, né? Então, eu tenho esse duplo olhar do abandono do idoso em geral e do abandono do idoso LGBT. Sim, e as famílias, né, esse primeiro abandono, realmente, como você falou, esse primeiro contato, elas não estão preparadas para chegar nessa etapa da vida. É mais ou menos isso que acontece? Porque as pessoas parece que elas acham que elas não vão envelhecer, né? Dentro da comunidade LGBT também, os mais novos não priorizam os idosos. Eles acham que eles não vão envelhecer, não ajudam a criar políticas públicas, né, para o idoso, porque poucas ILPIs para atendimento do idoso. Então, quem tem condição de contratar uma cuidadora de idosos, como eu fui contratada, são poucos.
a maioria tem que internar, né? Então, eu acho que falta, assim, tem muito idoso abandonado, em precárias condições. De perigo mesmo, né? Tem muito. De violência. E daí entra nessa parte das famílias, porque não adianta vir de fora, né, pensar em políticas públicas sem pensar na conscientização, na informação, na ajuda dessas famílias. Com certeza. Uma coisa assim que é interessante a gente também ter essa preocupação, que é uma questão cultural. Quer dizer, o Brasil, nós não temos essa preocupação. Não sei se o que eu tenho acompanhado, e até vi assim, na minha adolescência filmes, que é o povo oriental, né? Então, os japoneses, eles têm uma preocupação que eles cuidam no sentido de que já tem esse preparo, essa discussão da própria família, que quando as pessoas se envelhecem, ele no filme, né, que diz que era real, esse filme, os mais velhos, eles eram levados por uma localidade onde tinha esse cuidado, tinha uma outra comunidade. Então, é interessante de você ver essa questão cultural. Então, é fundamental ter as políticas públicas, é verdade, mas também tem que ter essa consciência de família. Eu lembro que meu pai, eu sou de uma família que nós somos 9 irmãos, né? Então ele falava assim, olha, né, o pai e a mãe, eles cuidam, né, estamos cuidando de 9 filhos, querem ver, né, qual filho, quantos filhos que vai cuidar da gente, porque depois aquela coisa, cada filho vai para um lado, vai para uma coisa, e isso acontece na família. Então, isso é lamentável. Então, nesse aspecto, a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente sempre tem falado na questão educacional, eu acho que nós precisamos resgatar também na questão educacional essa cultura da longevidade, que eu acho que é importante, mas do como que a família tem que tratar. Fora as questões que a gente tem acompanhado aí no Brasil, dos maus tratos, os próprios familiares fazer os maus tratos com o próprio pai, com a própria mãe. Então, a gente sabe de muitos casos em cima disso. Agora, recentemente, faz uns 15, 20 dias, nós fomos chamados lá no Jardim Margarida, né, que é caminho para onde a Arineuza mora, que a Arineuza mora lá no Jardim Piatã. Então, é um outro dado que a gente tem que colocar aqui, que são a questão do território, né? Quais são as condições de organização de uma calçada, de uma rua, de transporte coletivo, também para a questão da terceira idade. Mas eu fui chamada lá no Jardim Margarida porque um filho que estava com a mãe, mas com qual interesse? De utilizar toda a sua aposentadoria. Tá? Aqui em Mogi tem até um local para idoso que não tem uma família estruturada, até tem, mas não tem vaga suficiente. Então, essa senhora estava sendo muito maltratada, não tinha comida nenhuma na casa, o filho vendeu todas as coisas, era uma pessoa com dependência química. Mas, enfim, essa é a realidade do povo brasileiro, daqui de Mogi das Cruzes. Então, é preciso criar essa cultura de como preparar a velhice, de como trabalhar a morte, porque a gente não tem essa preocupação, que, como a Arineuza disse, né, as pessoas acham que nunca vão envelhecer. Sim, são situações muito tristes e realmente sensíveis que estão aí, né? Pais maltratados, mães maltratadas. O seu trabalho como ativista também fala sobre isso? A conscientização das famílias? Olha, na pauta idosos LGBT, a família é coisa rara. Sim, já eram negligenciados antes, né? Então, a maioria dos LGBT, que nem chegam na minha idade, mora sozinho. Então, você é obrigado a sair de casa pela discriminação da família, entendeu? Sim, se a então, gente for pensar na faixa etária você também, vai viver, né, a sua vida. Você aí tem uns relacionamentos, você vai vivendo. Agora, quando você perde o companheiro ou a companheira, como foi o meu caso, aí você fica, e agora? Com 70 anos, o que vai ser de mim? Sim. Já preciso procurar uma LPI. Já falei com
com a Juraci, ela falou que não tem vaga, não. Não tem vaga. Falei lá da casinha, lá que eles têm aquela casinha. A dignidade. A Vila Dignidade, falei, ó, eu estou boa, não tem uma vaga lá, mas você não pode ter nada, eu tenho minha casa, só se eu vender minha casa. Então o governo tem que ver isso, não é porque eu tenho minha casa que eu não tenho direito de ir para a Vila Dignidade, não tenho direito para ir para a LPI, porque eu tenho minha casa, mas a casa vai cuidar de mim? Sim, entram em outras questões, Outras questões. Você tem onde ficar, mas talvez você precise de um cuidado especial, você precise de um olhar. Eu acho importante as LPI, eu acho que é fundamental. Acho que, principalmente para a comunidade LGBT. Sim. Então, eu tenho pautado isso na ONG Eternamente Sou, que eu faço parte de São Paulo, e um grupo Vidas Idosas Importam também, que é de Maceió. Então, eu fui convidada, estou fazendo parte do grupo no núcleo LGBT. Sim. Entendeu? E é de São Paulo também, eu venho falando, para mim eu não vou aproveitar nada, porque eu já estou no fim da vida, mas precisamos despertar essas pessoas. Para o futuro. Mais jovem para esse cuidado com o idoso. Precisa nascer agora, né? Para outros idosos também aproveitarem em relação a isso. Como funciona o trabalho de uma ONG voltada para os idosos? Aí a ONG voltada para os idosos LGBT é complicada, que nem eu fiz um grupo aqui, né, em Mogi das Cruzes. Estamos fazendo um grupo piloto, né, pelo WhatsApp. Mas cadê os idosos? Aí eu mesmo respondo. Os idosos voltaram para o armário, né? Ele diz que porque você acaba sendo tão excluído que você vai se escondendo. Não é visto mais como um ser humano. Não. Então você vai se afastando da comunidade LGBT até e vai se enturmando com os vizinhos, né? Que é o que são mais próximos. Então você tem a dificuldade de encontrar os idosos, porque os idosos também estão cada um nos seus cantos. Estão reclusos, né? Sim. Os idosos. Então está sendo difícil até achar os idosos LGBT. Porque então não aí tem mais tanto a é que voz, abaixou 50 mais. Porque como a comunidade trans tem uma vida mais curta, né? Às vezes é assassinado, ou também devido à hormonização, tudo, eles também às vezes não vivem, não têm uma vida longa, né? Então a ONG Eternamente Sou achou por bem abaixar para 50 mais. Não é mais só idosos. Englobar um pouco mais. E também é preciso pensar a cidade, o país, no setor financeiro, né? Precisa se preparar de alguma forma para essa população que está crescendo. Então, o que a gente sempre costuma ouvir, e claro que a gente não acredita, porque eles nunca provam, eles só falam. Então, um país, vamos trabalhar com a questão do Brasil, que está tendo aí a sua população envelhecendo, acaba descartando, né? A gente tem passado aí por, como a gente diz, por uma barbárie ultimamente, porque na questão econômica, com desemprego, quem é que acaba sendo mandado embora, né? Pega os trabalhadores, mandado embora? Geralmente são as pessoas mais idosas, né? E eles consideram, e aí é engraçado de ver, porque o Estatuto do Idoso, que se não me falha a memória, é 10.741 de 2003, no Estatuto do Idoso, diz que a faixa considerada de terceira idade é de 60 para cima. Mas a gente vê que as pessoas, às vezes, com 50 e poucos anos, já vão sendo descartadas na questão do emprego, já não são tem acolhimentos, as pessoas são descartadas. E aí as pessoas passam a não ter uma qualidade de vida, porque sem emprego, sem a pessoa poder produzir, sem a pessoa poder ter o seu salário, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando um custo de vida altíssimo. Então, essa população, ela não vai ter essa qualidade de vida que se tem. Então, a gente ouve muito, né, a longevidade é importante, eu acho importante, mas se você não tiver a contrapartida das condições de vida, que prazer de viver você tem. Então, a gente já sabe que os trabalhadores e as trabalhadoras, elas trabalham e não conseguem curtir a sua aposentadoria, porque muitas delas nem conseguem aposentar
e muitas delas morrem na questão da precariedade do serviço, das condições de trabalho. E vejam, você estava falando que tem que preparar, o que a gente ouve, ainda mais agora desse Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, o que mais a gente ouve é, né, que a economia está quebrada. Ele prometeu salvar a economia, ele prometeu um PIB altíssimo, agora a gente ouve que a economia está quebrada e quem ele joga a responsabilidade? Nos aposentados. Então, fez aquela reforma da aposentadoria e quem que vai ficar muito mais prejudicial nessa nova lei da aposentadoria? São as mulheres, porque elas são cada vez mais, não concorrem no mesmo tipo de mercado de trabalho e além disso, as pessoas, pelas novas regras, não conseguem aposentar, porque é muito difícil as pessoas conseguir somar, né, o tempo de contribuição com o tempo de idade, que tem aquela somatória, de chegar aí, né, 85, 95 anos, somando idade e contribuição. Então, a economia, ela está preparada, ela está organizada da forma que é organizada a economia no Brasil, para cada vez mais você excluir do mercado de trabalho pessoas da terceira idade. Então, isso daí é preciso ser revisto. É como diz a política, né, que foi dita, o governo federal vai acabar com a pobreza. O que a gente está observando, que ele está acabando com a pobreza, não é que está acabando com a pobreza, ele está acabando com os pobres. Então, isso precisa ser reorganizada. E tem dinheiro, viu, Júlia? Tem dinheiro, não é verdade. O que eles estão jogando é a questão da terceirização, da privatização. E aí lembrar, né? Eu lembro que o ministro Guedes falava em francês, vauche, que é um vale, né? E o Chile fez isso, né? Acabou terceirizando a aposentadoria e a gente viu o quanto de aposentados passando fome, aposentados passando fome. Então, nós precisamos fazer com que o nosso modelo de previdência continue sendo contributivo. Tem as três partes, né? Do governo, do órgão do recolhimento e também do contribuinte. E organizar a economia para incorporar cada vez mais a mão de obra de pessoas da terceira idade. Se essa população está crescendo, é preciso realmente um olhar para eles, né, para os idosos. E quando a gente fala também de qualidade de vida, a gente fala das coisas mais simples às coisas mais complexas. Como a vereadora mesmo falou, as ruas, as calçadas, a condição de transporte. A gente estava falando antes de iniciar o acesso à saúde, por exemplo, por aplicativo. Você teve uma questão em especial, você pode trazer aqui para a gente? Isso, então, eu tive uma questão da renovação da carteirinha Conforto aqui de Mogi das Cruzes. Eu fui para renovar e chegou lá, ela disse que tinha que agendar por aplicativo. Eu ainda até que entendo um pouco da rede social, da internet, mas eu apanhei para poder agendar. Aí eu não me conformei, eu fui no Conselho do Idoso reclamar, porque a maioria dos meus vizinhos da periferia não tem, assim, são nem alfabetizados muito, né? Como é que eles vão se virar para poder agendar? Por que eles não marcaram lá, falaram, só vem tal dia, entendeu? Aí até a TV Diário foi lá fazer uma reportagem para repercutir, para mudar esse negócio, porque o idoso está muito excluído com a tecnologia. Precisa um olhar especial para isso, né? Precisa. Porque se é uma política pública, tem que ser para todos e cada um tem uma necessidade especial. De levar para os bairros, né, a tecnologia para ensinar as pessoas que não sabem como é que é. Ou se não fazer uma coisa separada para o idoso que tem a dificuldade. Então falta um pouco da sensibilidade para esse tipo de serviço social. Isso, falta, porque o idoso, então, estava tudo aglomerado na frente do ônibus, não podia passar. Eu falei, mas eu quase não saía de casa com essa pandemia, mas toda vez que eu saía, eu observava. Sim. Aí eu fui perguntando para os vizinhos, você não renovou sua carteirinha? Ah, não dá para renovar, que tem que agendar. E daí já torna outra coisa, né? Já é uma complicação, acaba ficando sem essa informação. Isso. Sem esse benefício por falta de informação. Por falta de informação. Então, falta realmente essa sensibilidade, porque não adianta fazer algo que não chega. Com certeza,
Porque você veja bem, a pandemia, claro que a tecnologia ela estava colocada na nossa vida, mas a pandemia ela acelerou esse processo. Se de um lado, é claro que a gente não gostaria jamais que esse processo fosse acelerado por causa da pandemia, porque né, muitas vidas se perderam, mais de 600 mil pessoas se foram, e até falando aí nessa questão da pandemia, a gente se lembra, né, que no começo da pandemia, a quantidade de pessoas idosas, né, que era o público que mais foi atingida na pandemia foram os idosos. Então, de mostrar a questão da vulnerabilidade, uma série de... Agora, a gente está controlado por causa da vacina. Então, essa questão da tecnologia é importante, claro que é importante, mas como exigir, né, que todo mundo domine os instrumentos da tecnologia, se a gente tem aí pessoas que moram nos mais afastados bairros, que não tem, às vezes, não tem nem sinal, né, para Wi-Fi. Aparelho. Tem que fazer esses recortes. Então, isto não é levado em conta. E agora, com esse retorno, né, das atividades, e tudo é agendado. Eu acho importante você fazer as coisas pela tecnologia, porque facilita, mas não pode jamais, tem que ter todas as alternativas. Tem que ter todas as alternativas. Então, a gente pega na política aqui em Mogi das Cruzes, que tem, na questão dos idosos, né, tem a questão do conselho, né, tem uma coordenadoria de idoso, que, para meu entendimento aqui em Mogi das Cruzes, que não é dessa gestão, é antiga, mal aparecia. O que a gente via muito atuante é o Conselho Municipal de Idosos, que atuou muito na pandemia na defesa aí dos idosos. Isso a gente tem que parabenizar. Mas essa coordenadoria, a gente veio até saber que existia agora, porque trocou o responsável da coordenadoria do idoso. Então, também cria-se instrumento só decorativo. Você cria instrumento, mas se você não coloca orçamento para desenvolver as políticas públicas, é só decorativo. Então, no caso das nossas conquistas, eu acho que o Estatuto do Idoso, acho que foi bastante importante, né, o Conselho Municipal do Idoso, bastante importante, mas tem que ter investimento. Se não tiver investimento, fica lá. Você veja, a questão da gratuidade do transporte coletivo, como diz no Estatuto, seria a partir dos 60 anos, mas as cidades que tinham voltar atrás. São Paulo já não tem mais, as cidades estão voltando atrás. Então, a gente tem uma lei que coloca que é importante e a cidade acaba voltando atrás. Então, essa sensibilidade, esse olhar é fundamental. E precisa fazer a descentralização do serviço para os idosos. É fundamental a descentralização, porque tudo ficar aqui no centro não funciona. Então, a gente teve o exemplo que a Nineuza foi atrás, foi levantar para ver se solucionava o problema, que não era só dela, de uma grande parte de pessoas da terceira idade. Sim, e continuando aqui na cidade de Mogi das Cruzes, queria falar um pouquinho, a gente está encerrando já o programa, já está chegando no final, mas muito importante, a área da saúde. A área da saúde está preparada para os idosos, não só no tratamento, mas também na prevenção, porque é preciso esse olhar diferenciado de exercícios físicos, de uma pessoa saudável na terceira idade. Não está, não. Até que um tempo atrás, até lá no PSF, que é do meu bairro, a primeira gestão do PSF, tinha uma enfermeira que, por conta dela, ela fazia atividade com os idosos. Eu achava super importante. Então, quando abriu o PSF, todo mundo ia lá fazer ginástica, sabe? Sim. Depois, ela foi-se embora, aquela turma foi-se embora, trocou. Também. As outras não faz nada, sabe? Não faz. Até na pandemia também fui lá discutir, porque falei, puxa, em vez de vocês marcar, não tem as agentes comunitárias para ir na casa da gente? Precisa da gente que ficar lá naquela fila. Fui lá, já briguei, tá, Inês? Foi lá, né, Inês? Falei, gente, isso aí é uma vergonha. Essa pessoa é idosa, se ela está sendo o alvo da pandemia, a agente comunitária vai lá na casa do idoso, não tem lá? Tem meu nome, tem de fulano, de ciclano, vai lá, ó. Dona Arineuza, assim, assado, a senhora vai ter consulta, vou marcar sua consulta. Vim trazer seu remédio para a senhora não sair. Sim. Agora não, ir lá numa filona, briguei lá, falei que eu não ia na filona, não.
que eu ia voltar para trás. Então, eu ia comprar meu remédio, e arrumei uma confusão lá, e ela agendou para mim. Falei, eu não vou ficar nessa fila para agendar. Era um momento crítico, Fui fazer coleta, fui embora para casa também. Falei, não, pode cancelar minha coleta, porque eu estou lá reclusa na minha casa, agora eu vou ficar aqui com mais de 40 pessoas, tudo aqui aglomerado aqui para fazer coleta. Falei, não vou não, fui embora. Então eu faço a encrenca por mim e pelos outros idosos. Aí já mudou. Representando. Ficou marcando de 10 pessoas por hora. Não marca 40 de uma vez. Sim, por isso que é importante, né, vereadora, a gente dar voz, assim como estamos fazendo aqui no Mulheres em Pauta. Bom, analisando aí essa nossa conversa, acha que falta bastante, vereadora, ainda? Olha, falta muito, mas a gente sabe que até dar uns dados, que a gente pensa assim que os aposentados não têm uma função social. Levantei aí, primeiro, acho que essa questão econômica, né? Que a pessoa, a maior parte, acho que 64% dos aposentados vive de 1 até 2 salários mínimos. E o que achei importante, que 95% dos aposentados, eles contribuem para a manutenção da casa. Eles são arrimos de família, 68% são arrimos de família. Então, é importante a gente saber desses dados para a gente criar políticas públicas nesse sentido. Então, Mogi das Cruzes tem um conselho, pelo menos na pandemia atuou, o Conselho Municipal do Idoso, mas é preciso descentralizar o serviço, porque as pessoas que moram, que nem a Arineuza, mora lá no bairro da Divisa, então o transporte é dificultoso, tudo é dificultoso. As academias da terceira idade, é preciso ter, porque onde tem é longe pra caramba. Então, nada facilita. Então, se a gente quer, de fato, uma longevidade, essa longevidade tem que estar vinculada com qualidade de vida. E qualidade de vida é investimento na questão da saúde, eu acho que é fundamental a questão da geriatria. Então, é fundamental o programa Estratégia de Saúde da Família ter para fazer essas visitas para as pessoas idosas e idosos. Nós precisamos apostar nisso, porque a população, como está vendo, ela vai ser aí, o Brasil vai ser um país de pessoas da terceira idade. Então, nós precisamos começar a construir desde já. Muito bom. Bom, essa conversa não vai terminar aqui, né, vereadora? É um passo para várias outras coisas que podem desenrolar a partir disso, tanto no legislativo quanto na população também, né? Porque é para conscientizar, para levar a informação. Eu quero agradecer a Arineuza, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Viu? A gente falou, né, vereadora? Passa bem rápido. Vereadora, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço e estaremos na próxima oportunidade com novos temas e novas convidadas. Bom, muito obrigada a você que nos assistiu. O Mulheres em Pauta fica até aqui. Até a próxima.